Olá pessoal, bora para mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto que com certeza é de relevância. E se for para você, assim como é para mim, deixa o like no final do vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva para dar um apoio para nós, para que esse vídeo chegue mais longe, chegue para outras pessoas que querem pensar, que pensam assim como a gente, não é? Para outras pessoas que querem se libertar. A verdade é essa, querem sair do casulo, querem sair da caverna para se tornarem pessoas livres, assim como eu e como você. Bom pessoal, é o seguinte, tem um texto na Bíblia, eu quero ler com vocês, está em Mateus capítulo 12 de Mateus, e os versos 40, 44, 43 a 45 de Mateus, tá? Mateus capítulo 12, versos 43 a 45, que diz assim, ó: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e arrumada. Então, vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Muito bem. Então aí está esse texto cabuloso da Bíblia. Um texto que para mim não passa de uma ideia irresponsável. O cara que escreveu isso aí é muito maldoso, muito perverso, e que também não entendia nada dessa realidade material, sabe? A não ser que a ideia da narrativa não seja essa, que eu acredito que não é. Eu gosto muito das interpretações do canal Multiversal Flaviana, o querido Francis Farago, meu amigo, e também do mestre Scania. Eles explicam muito bem qual era a intenção do Novo Testamento, né? Mas os pastores e também os evangélicos em geral, todo crente, aqueles mais entendidos um pouquinho, né? Quando lê esse texto, quando ele se depara com esse texto, ele pensa logo nisso aí. Ele aplica de forma literal essa metáfora, né? Que é um texto metafórico, é um texto bastante emblemático, um texto emblemático e problemático ao mesmo tempo, né? Porque isso acaba amedrontando as pessoas, acaba aterrorizando muitas pessoas e aprisionando, né, a mente delas aos pés dos espertalhões que se chamam pastores, bispos, apóstolos,
para que eles possam, né, sacar delas o quanto eles puderem. Isso aí é uma forma de intimidar, de aprisionar, de algemar e acorrentar as pessoas no mundo das imaginações, no mundo da ficção, que isso tudo aí é imaginação, é ficção. Não existe espírito nenhum. Para começo de conversa, não existe espírito nenhum, entidade nenhuma que tenha qualquer poder extracorporal que possa influenciar a mente humana a fazer o bem ou a fazer o mal. Tudo o que acontece aqui nessa esfera é de suma responsabilidade de cada ser humano. Tudo que as pessoas fazem é responsabilidade de cada um, seja para o bem ou seja para o mal. Esquece essa ideia de influência do mundo espiritual, do mundo superior. Não existe. Isso aí é papo. Isso aí é balela. Isso aí é um argumento irresponsável de quem pensa assim. Mas o texto está dizendo que o espírito saiu da casa. E aí não tem nem como a gente aplicar isso aí, né, na íntegra, ao pé da letra. A gente tem que partir para o campo das figuras. Temos que usar as metáforas, as alegorias, para poder a minha avó entender, a minha bisavó entender, porque se eu não usar essa linguagem, uma linguagem infantil, a minha bisavó não vai conseguir entender. E essa não é a ideia aqui do canal. Nossa ideia é tentar, da maneira mais fácil possível, transmitir as nossas ideias, os nossos pensamentos. Eu espero que esteja dando para você entender até aqui. Então, o texto está dizendo que o espírito sai da casa. Quando é que o espírito sai da casa? Então, nesse caso, a casa é o nosso corpo, não é isso? E quando é que o espírito sai da casa? Coloca aí nos comentários. Quando é? Que uma coisa era o que eu pregava quando eu era pastor. Outra coisa é o que eu falo hoje. É completamente opostos, né? As ideias são opostas. Os pastores acreditam que existem legiões, que existem espíritos demoníacos, existe o reino das trevas, o reino do mal, que é presidido por Satanás, não é? E que caiu do céu, o anjo de luz que caiu do céu, aquele enredo todo, né? Um enredo mal feito, vamos dizer assim, né? Vamos combinar, muito mal feito para um ser, né, que é todo poderoso, que tem todo o conhecimento antes, agora e depois, deixar tudo isso acontecer, né? Fica sem sentido, sem lógica, né? Deus, né? Estou me referindo a Deus. Deus sendo onipresente, onisciente, onipotente, deixar que um anjo seu se revolte, se levante contra ele e crie ali uma espécie de um sistema de oposição,
Isso aí não tem sentido, tá? Mas vamos lá, não é isso aí que a gente quer tratar. Então o espírito sai da casa. Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa tinha um espírito do mal nela. Vamos lá. Pessoa, quando antes de aceitar Jesus, ela tem demônios nela, tem um demônio. Vamos lá. Aí ela aceita Jesus, Jesus liberta, ela é uma pessoa agora redimida, remida no sangue de Jesus, passa a comer da carne do corpo e do sangue de Jesus, né? Se torna um canibal da fé. Porque quem come a carne de um ser humano é um canibal, né? Ou estou falando merda aqui? Então o canibal da fé. Todo crente é um canibal da fé. Todo mês ele tem que comer a carne, tem que beber sangue. É uma espécie aí de um Drácula, né? Vampiro da fé. Todo crente é um vampiro, né? Tem que beber sangue, tem que comer carne humana, corpo de Jesus, né? Mas não é isso que a gente quer falar. Então tá, tudo isso aí é um processo, é parte do processo. A pessoa desceu as águas, batizou, recebeu o Espírito Santo, agora é cheio do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 3:16. Bom, e aí, esse Espírito que estava na vida da pessoa, antes dela aceitar Jesus, agora vai vagar por aí, né? E aí ele não acha outra casa, né, para morar, porque o texto está dizendo que ele não acha outra casa para morar. Ele vai para lugares áridos, inóspitos, inabitados, e ele fica cansado, ele quer descansar, esse espírito quer descansar. Agora não sei aonde que o espírito demoníaco, né, que segundo as narrativas da Bíblia e os filmes religiosos, os espíritos são terríveis. É perverso até não poder mais. Como é que eles se cansam, hein? Como é que eles se cansam? E quer um lugar para descansar, quer encontrar uma casa para descansar. Mas ele não encontrando, tipo, a pessoa aceitou Jesus, aquele espírito saiu dela. Não tem outras pessoas não crentes por aí para ele entrar, não? Tem, não? É só aquela pessoa. Essa história está muito mal contada, para você ver como a Bíblia ela é irresponsável, muito mal intencionada e textos muito mal bolados, realmente uma coisa louca, né? Coisa sem sentido. Aí o espírito procura, roda por lá e para cá, não encontra lugar nenhum para ficar. É um andarilho, né? Uma terra seca, vamos lá, um sem terra. Aí ele volta, né? Volta lá para casa, lá onde ele estava. Volta lá. Aí quando ele chega lá, diz que a casa está arrumada, está varrida, tudo limpo, né? Mas está vazia. Como é essa casa vazia? Por quê? Quer dizer que a pessoa se desviou, né? Isso aí é para crente desviado, né? Com certeza é bem para ateu, né? Porque é assim que os pastores pregam, né? Os pastores, os crentes, eles pregam que isso aí é para crente desviado. E no caso, eu nunca vi ninguém falar que é para ateu, mas hoje eu vou falar. Isso aí é para ateu, né? Então tá. Aí o camarada agora está desviado. Saiu da igreja, abandonou a Bíblia, abandonou Jesus, está bebendo, está fumando, está isso, está aquilo. Mas a casa está arrumada, né? Aí o espírito volta para habitar nele, né? Aí quando chega, a casa do camarada está tudo limpinha, tudo arrumada. Então esse espírito volta, convida 7 outros espíritos. Aí que está a confusão. É aí que está a confusão e é aí que eu quero que vocês me ajudem. Coloca aí nos comentários. Da onde é que esses 7 espíritos vêm? Onde que eles estavam? Fazendo o quê? E por que eles vêm com esse espírito que foi convidar eles? Por quê? Vê se tem sentido, né? Vê se tem sentido. Isso aí só tem sentido na cabeça de quem é... Entende, né? E aí...
esse 7 espírito entra com aquele fulano de tal na vida do crente desviado, né? na vida do ateu. Aí a história do ateu, a história do desviado se torna pior. Entende? É assim que está dizendo aí. Se torna pior do que antes dele conhecer Jesus. Antes dele conhecer Jesus, se ele era perverso, malvado, psicopata, criminoso, sanguinário, isso você já entendeu, né? Violento, marginal, usuário de drogas, alcoólatra. Imagina ele agora, depois que se desvia. Imagina o estado dele agora, que são 8 espíritos na vida dele. Aí a Bíblia está dizendo que o estado, esse último estado dele se torna pior. Se antes dele aceitar Jesus ele matou só uma pessoa, agora ele vai matar quantas? 8. Se ele bebia uma garrafa de cachaça, agora ele vai beber 8. Se ele estupra uma pessoa, ele vai agora 8. Tudo é 8, tudo 8 na vida dele, né? Vai ser pior. E aí, o que vocês têm para dizer? Tá certo isso aí? Você concorda com essa ideia? Como você era crente? Como era a sua vida antes? Eu, pelo menos, pessoal, nunca matei ninguém antes de aceitar Jesus, antes de ir para a igreja, antes de me alienar, entrar na caverna e ser acorrentado durante 20 anos. Não, nunca matei ninguém. Eu tenho antecedentes criminais limpos, não tenho problema nenhum com polícia, com justiça. Sempre fui uma pessoa do bem. Antes de conhecer a religião, antes. E aí passei 20 anos enclausurado, na cadeia mental, preso, sendo explorado, sendo extorquido, humilhado. Enfim, aí, 2018 para cá, me libertei, saí da prisão, fugi da caverna e agora eu sou um ateu. E aí, será que agora o meu estado é pior do que antes? Será que meu estado é pior do que antes? Eu nunca matei ninguém. Eu nunca espanquei ninguém. Nunca derramei o sangue de ninguém. Nem antes, nem quando eu aceitei Jesus, né? Nem antes de aceitar, nem durante Jesus. Como é que o meu estado agora pode ser pior? Se eu continuo um ser humano, procurando me esforçar para fazer o bem pelas pessoas, ajudar meu semelhante, terminar de criar minha família de forma exemplar. Sou um marido que procuro respeitar a minha esposa, ter cuidado com ela. Não sou de violência, não sou viciado em nada, nem entorpecente, em drogas, qualquer tipo. Aliás, eu, antes de conhecer Jesus, lá na minha adolescência, eu fumei maconha uma vez, experimentando, curiosidade. E foi só. Não me viciei, nunca usei para o meu bel prazer e nem qualquer outro tipo de droga. Bebi, sim, mas nunca fui viciado, ao ponto de tudo que pegar gastar com bebida. Ao ponto de fazer da mesa do bar a minha mesa de casa. Não. Tá bem? Não tenho nada contra quem tenha seus vícios,
seus comportamentos. Eu não estou aqui para isso, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui não representa dogma nem regra para a vida de ninguém. Cada um é livre para viver como bem quer, tá certo? Essa é a minha ideia. Então, o texto da Bíblia está dizendo que o estado da pessoa que abandona a religião, que abandona Deus, abandona Jesus, é isso que dá para entender, não é? A Bíblia, o texto não está dizendo isso, não está realmente assim. Mas a ideia que se tem, quando a gente ouve esse texto da boca de um crente, da boca de um pastor, é claro que eles levam logo para esse lado aí. Então, quem se torna um apóstata, um rebelde, um desviado, seu estado se torna pior. Morada de demônios. E você, como ateu? Você que era crente, pastor, mulher de Deus e círculo de oração, pregava, lia a Bíblia, orava, jejuava, santificava, não falava palavrão. E agora? Como é a sua vida depois que você se tornou um ateu, uma ateia? Se tornou pior? Coloca aí nos comentários. Porque a minha vida, muito pelo contrário, foi melhorar. Eu me sentia escravizado, oprimido, cego, explorado, extorquido, maluco, insano, quando eu estava na religião. Entende? Mas não é porque tinha espíritos me possuindo, não. Que não existe essa influência, não existe essa ideia de seres do outro mundo, poderes das trevas, poderes do mundo por vir, do mundo cósmico. Não, não existe, gente. Isso tudo é fantasia. Tudo é mundo de faz de conta, gente. Então, olha para cá. Olha para mim aqui, ó. O meu estado era pior quando eu estava na religião. Hoje, eu sou muito mais natural, mais original, sem as influências da fantasia, da mentira, da ilusão, das promessas falsas. Sem essa influência do ego, ficar se alimentando com esperanças, com fantasias, com coisas abstratas. Hoje eu sou eu mesmo. Hoje eu sou mais eu mesmo. Muito mais natural, muito mais ser humano, mais racional. Entende? Então, pessoal, tá aí. Essa é a prova de que esse texto da Bíblia é pura invenção humana, pura ideia de uma mente, né, translocada, de uma mente maluca que queria escravizar outras pessoas. Isso foi feito para dominar as massas. Mas se você é inteligente, se você é uma pessoa que raciocina, pense bem comigo, reflita, pense mais, faça uma análise na sua vida, vasculhe a sua vida antes, durante e agora. Antes de se encontrar com a religião, durante o tempo da religião e agora. Faça uma análise e junte as pontas. Junte para ver como é a sua vida, como está a sua vida, como foi, se teve influência de espíritos, de entidades, de caboclos, de guias,
de demônios. Gente, se não tem Deus, se não tem anjos, se não tem Jesus para te ajudar na pior situação da sua vida, vai ter demônio? Fala sério, pessoal. Conta outra. Não me venha com esse papo. Entende? Se tem alguém que tinha que me punir, né, me destruir, era Deus, porque se ele existisse, caso, é contra ele que eu bato. Eu refuto essa ideia medíocre, maluca de Deus. Eu tenho nojo, eu detesto, eu odeio, eu cuspo nessa ideia de Deus. Mas eu respeito a pessoa de cada um, seja crente, seja afro ou ateu. Eu respeito a pessoa. Agora, a ideia da religião, a ideia de Deus, a ideia de Jesus, de Espírito Santo, morada no céu, de demônios, disso, daquilo, Satanás, de inferno, isso aí tudo para mim é baboseira. É baboseira, é lixo, é porcaria, é imundície. Entende, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui. Espero que sirva, que seja relevante para você esse vídeo. E se for, deixe o like, comente, compartilhe, convide outras pessoas para vir para cá para o canal. E também faz o seguinte, sempre que você assistir os vídeos, deixa o like, tá bom? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.